Boa tarde a todos. Eu sou o Enzo Laércio, aluno do curso de Engenharia Agrícola da Universidade Federal do Maranhão, campus Chapadinha, e vou apresentar para vocês o seminário da disciplina de Fotogrametria e Fotointerpretação, que tem como tema o sensoriamento remoto no monitoramento dos biomas brasileiros. Os integrantes da equipe são Antônio Genilce, eu, o Enzo Laércio e a Maria Luísa. Introdução ao sensoriamento remoto. O sensoriamento remoto é a arte e a ciência de obter informações sobre um objeto sem estar em contato físico com o mesmo. O sensoriamento remoto ele pode ser usado para medir e monitorar importantes características biofísicas, isto é, tanto as características biológicas quanto as características físicas e também as atividades humanas na Terra. Fazendo a separação entre essas duas palavras, sensoriamento e remoto, sensoriamento quer dizer obtenção de dados, e remoto quer dizer distância. As imagens utilizadas no sensoriamento remoto, elas são captadas por satélites. Aqui nesse slide está alguns dos satélites utilizados no mundo para fazer a captação dessas imagens. No Brasil, o modelo mais utilizado é o Landsat, tracinho 5, e esse CBERS. O princípio de funcionamento do sensoriamento remoto. Em geral, o sensoriamento remoto, ele se baseia na coleta e na análise da radiação emitida pela fonte de energia e refletida pela superfície terrestre. Em relação a essa fonte de energia, ela pode ser tanto natural como artificial. A fonte natural, ela pode ser a luz do sol e o calor emitido pela superfície terrestre. Já a fonte de luz artificial, ela pode ser o flash de uma máquina fotográfica ou o sinal produzido por um radar, entre outros. Focando na parte dos biomas brasileiros, os biomas brasileiros, eles são 6. A Amazônia, a Caatinga, o Cerrado, a Mata Atlântica, o Pampa e o Pantanal. Aqui, esse mapa mostra a localização desses biomas no território brasileiro. Fazendo uma pequena introdução sobre o bioma amazônico. O bioma amazônico é o maior do Brasil e ocupa cerca de 49,29% do território nacional, com 4.196.943 km², segundo o IBGE, com grande expansão na região norte do país. Ele possui típica floresta de porte alto e que as estimativas indicam como a maior reserva de madeira tropical do mundo. Além disso, a bacia hidrográfica amazônica também se destaca, tendo como um rio principal o Amazonas, por ser o maior do mundo, tendo aproximadamente 1.100 afluentes e cobrindo cerca de 6 milhões de km². De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, em um estudo realizado em 2009, a vegetação nativa florestal desse bioma era de 3.416.391,23 km². Esse índice corresponde a 80,76% da área total. As áreas antrópicas, elas ocupam uma área de aproximadamente 401.855,83 km². Esse índice representa uma porcentagem de 9,50%. Em relação à Caatinga, ela ocupa cerca de 11% do território nacional, ocupando uma área de aproximadamente 844.453 km², englobando parte significativa da região Nordeste e uma pequena parte da região Norte do Sudeste. A sua vegetação é associada a ambientes com baixa disponibilidade hídrica e, portanto, com significativo grau de aridez durante determinado período do tempo. Essa tabela aqui, elaborada pelo Ministério do Meio Ambiente, ela mostra que a vegetação nativa desse bioma ela é de aproximadamente 24,5
39%, enquanto as áreas onde contém a ação humana dentro desse bioma, elas é um pouco maior do que a área de vegetação nativa, ou seja, ela ocupa um índice de 36,28%. Em relação ao Cerrado, o Cerrado ele ocupa uma área de 2.036.448 km², que corresponde a cerca de 22% do território nacional, sendo o segundo maior bioma da América do Sul, sendo observado nas regiões Norte, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste. É formada pelas fisionomias de campo limpo, campo sujo, campo rupestre, cerrado, cerradão, matas secas, ciliares e galerias e veredas. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, a vegetação nativa florestal desse bioma possui uma área de 751.943,49 km². Esse índice corresponde a 36,73%. Já as áreas antrópicas, ela possui um índice um pouco maior, que é de 797.991,72 km². Isso dá aproximadamente 38,98%. A Mata Atlântica está distribuída ao longo de quase toda a faixa continental atlântica leste do país e ocupava originalmente mais de 1,3 milhões de km² em 17 estados do território brasileiro. Ela é composta por floresta ombrófila densa, floresta ombrófila mista, floresta ombrófila aberta, floresta estacional semidecidal, floresta estacional decidual e ecossistemas associados, como, por exemplo, os manguezais, as vegetações de restinga, os campos de altitude, os brejos interioranos e os encraves florestais do Nordeste. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, a vegetação nativa florestal, ela ocupa uma área de aproximadamente 21,80% de todo esse bioma. E em relação às áreas antrópicas, o Ministério do Meio Ambiente, ele demonstra que as áreas antrópicas, elas possuem um índice bem maior, ou seja, elas ocupam uma área de mais de 70% da área total desse bioma. O Pampa é um bioma de campo típico de zona temperada da América do Sul, estando na região sul do Brasil e restrita ao estado do Rio Grande do Sul. Ele ocupa uma área de aproximadamente 178.243 km². Esse índice ele corresponde a 2,07% do território nacional. Ainda de acordo com o Ministério do Meio Ambiente, a vegetação nativa florestal ela ocupa um índice bem pequeno, que é de 5,38%. Já as áreas de ações antrópicas, elas representam um índice muito grande em todo esse bioma, que é de aproximadamente 48,70% de toda a área do bioma Pampa. Por fim, o Pantanal é considerado uma das maiores extensões úmidas contínuas do planeta Terra, apesar de ser o de menor extensão no Brasil, ocupando aproximadamente 1,76% da área total do território. Esse bioma ele sofre influência direta de 3 importantes biomas brasileiros, que no caso é a Amazônia, o Cerrado e a Mata Atlântica. E por ser uma planície aluvial, também é influenciada por rios que drenam a bacia do Alto Paraguai e pelo bioma Chaco. O bioma Chaco é uma denominação dada ao Pantanal, localidade norte do Paraguai e o leste da Bolívia. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, a vegetação nativa do Pantanal tem uma área de aproximadamente 5,07% de todo o bioma. E as áreas antrópicas, elas têm um índice um pouco maior do que a área de vegetação nativa florestal. As áreas de ações antrópicas, elas ficam em torno de 11,54%. O enfoque do nosso trabalho serão as queimadas, porque as queimadas, elas são um dos fatores que mais fazem
os biomas brasileiros perder vegetação. Aqui está as perdas de vegetação nos biomas brasileiros. Além do desmatamento, os incêndios florestais têm uma vasta incidência ao longo dos variados biomas, das unidades de conservação, das áreas de preservação, das áreas de reflorestamento das fazendas, ou até mesmo de estradas e proximidades de aglomerados urbanos, ocasionando, em muitos casos, diversos prejuízos, como prejuízo ecológico, paisagístico e até mesmo econômico. O monitoramento e o entendimento das ocorrências de fogo de queimadas são essenciais para compreender a sua interação com os processos ecológicos e os impactos provenientes das atividades humanas em múltiplas escalas espaciais de análise, gerando informações que podem subsidiar alternativas estratégicas para a conservação da biodiversidade. No Brasil, a detecção e o monitoramento operacional dos focos de queimadas e de incêndios florestais são detectados orbitalmente por meio de satélites. O cálculo e a previsão dos riscos de fogo da vegetação são realizados através do programa Queimadas, sob o desenvolvimento e responsabilidade do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é o INPE. Vários estudos abordam o tema sobre os incêndios florestais. Entretanto, existem poucas pesquisas que abordam a espacialização ao longo do bioma brasileiro, sendo verificado apenas um estudo nesse viés, sendo que os demais estudos somente avaliam os biomas, os locais específicos, como, por exemplo, em uma unidade de conservação. Devido à escassez de estudos de queimadas, considerando as várias formações vegetacionais e áreas protegidas do Brasil, analisou-se a ocorrência de fogos entre os anos de 2003 a 2017 nos biomas brasileiros, Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal e Pampa, avaliando seu comportamento espaço-temporal, incluindo as incidências nas áreas de unidade de conservação, no intuito de identificar possíveis padrões de distribuição dos focos de incêndio nesse tipo de vegetação. Aqui, nesse mapa, está representado as quantidades de fogo e área queimada, que é representada em quilômetros quadrados, nos biomas brasileiros ao longo da série temporal. Nessa parte do gráfico está representado o número de focos, que vai de 0 a 250 mil. Nessa parte direita está representada a área queimada, que é dado em quilômetros quadrados, e esse índice ele vai de 0 a 350 mil. A área queimada ela é representada pela coluna na horizontal, e o número de focos é representado por essas linhas na vertical. A cor verde representa o bioma Amazônia, a cor quase cinza representa a Caatinga, o laranja é o Cerrado, o verde é a Mata Atlântica, o laranja é o Pampa e o azul o Pantanal. Com base na imagem do slide anterior, é possível perceber que entre os biomas brasileiros, o Amazônico e o Cerrado foram os que apresentaram a maior quantidade de focos de fogo ao longo de toda a série temporal analisada, com valores ainda menores de 2003 a 2007, chegando a atingir um valor de 218.714 em 2004 e 137.927, respectivamente. Durante esse período, os demais biomas também tiveram um elevado registro, apresentando o maior número anual para a sequência de anos analisados. Já a Caatinga, Mata Atlântica, Pampa, a maior quantidade observada foi no ano de 2003, com 32.774, 44.480 e 1.800 focos de incêndio, respectivamente. Já no Pantanal, foi verificado no ano de 2005, o qual apresentou um número de 12.536. Nesse slide está representada a média mensal do número de focos na imagem A, e na imagem B está representada a área queimada em quilômetros quadrados por bioma, do ano de 2003 a 2017. Nessa parte do gráfico, mostra o número de focos, que ele vai de 0 a 40 mil. E nessa outra parte aqui da figura B, mostra a área queimada em quilômetro quadrado, que ela vai de 0 a 70 mil.
A cor verde representa o bioma amazônica, a cor cinza a caatinga, a cor laranja o cerrado, a verde a Mata Atlântica, a laranja o pampa e o bege o Pantanal. Observando a imagem anterior, é possível perceber que, ao analisar a área queimada, observa-se que, apesar da Amazônia ter sido o bioma com maior registro de incidência de fogo, não foi o que teve a maior área queimada para a série temporal analisada, ficando em segundo lugar, com um total de 1.322.274 km², ficando atrás apenas do Cerrado, que apresentou uma área total de 2.685.596 km². Avaliando-se as ocorrências de fogo mensalmente, constata-se que a variação sazonal da quantidade média, tanto de fogo como de área queimada, são semelhantes para todos os biomas. Bom, diante de tudo que foi exposto, esse estudo ele permitiu identificar as regiões com maiores focos de fogo em cada bioma brasileiro, com destaque para o Cerrado e a Amazônia, observando espacialmente o seu padrão de distribuição, indicando a maior densidade de incidência na transição Amazônia-Cerrado e a divisa com a Caatinga, alternando também a esta fitofisionomia quanto à ocorrência deste evento. A sazonalidade da ocorrência do fogo em todos os biomas estudados indica a influência das condições climáticas no padrão temporal, bem como as épocas de maior atividade do homem sobre as áreas vegetadas. Notou-se ainda que não houve crescimento dos focos de queimada em todos os biomas, exceto o Pampa, cuja causa do crescimento foi detectada como natural. Contudo, não se pode descartar dela ter sido intensificada pela atuação antrópica em menor magnitude. Por fim, são importantes e necessárias medidas que visem minimizar as atividades humanas que facilitem o surgimento das queimadas irregulares. O monitoramento contínuo, que é feito por meio do sensoramento remoto de incêndios florestais em cada tipo de vegetação do país, a fim de reduzir os impactos causados nos diferentes ecossistemas, devem implicar na criação de políticas públicas de preservação e melhor atuação do controle do fogo, garantindo a segurança da população, que pode, porventura, ter problemas ocasionados pela sua expansão descontrolada, necessitando também de um foco de proteção e intervenção em relação à sua propagação nas unidades de conservação. Com essas palavras, eu finalizo a apresentação. E aqui estão nossas referências.